Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Pelo visto, tem mais de 20 pessoas aí na sala. Eu fico muito lisonjeada assim, pelo apoio e pelo suporte de todos vocês comigo. Em especial, as professoras que toparam fazer parte da banca, né? A professora Ana Valéria da FMG, que me deu aula, fiz iniciação científica com ela, então tem todo um histórico. A professora Silvana, do Cefet, que já conhece um pouquinho dos programas que eu venho falar nesse trabalho. Bom, o trabalho tem como instrumento de pesquisa as percepções de impacto da educação empreendedora e suas implicações para políticas públicas. O meu orientador é o professor Ulisses, né, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, e a orientadora é a professora Glauciane Martins, do Centro de Empreendedorismo do Cefet. Bom, partindo para a nossa agenda da apresentação, ela consiste em uma breve contextualização do trabalho e o porquê da educação empreendedora como objeto de pesquisa. Em seguida, eu apresentarei os resultados, os objetivos da pesquisa, o referencial teórico, a metodologia e a apresentação dos resultados, finalizando com as considerações finais, próximos passos e as limitações da pesquisa. Com relação à contextualização, os estudos de Peter Drucker e de Filion apresentam o empreendedorismo como uma temática multidisciplinar, né, que envolve a expansão de projetos e pesquisas a partir da década de 80 da área de empreendedorismo. E essas pesquisas, de uma forma multidisciplinar, muito das áreas de ciências econômicas, humanas e gerenciais. A exemplo, a gente tem o programa Empretec, que foi desenvolvido a partir das pesquisas do David McClelland, e ela até hoje, né, é aplicada em vários países do mundo, e no Brasil o Empretec é aplicado com a licença do SEBRAE. A proposta de estudar a educação empreendedora e seus possíveis impactos, ela vem muito da minha formação humana e profissional. Eu vim de uma família pais que empreenderam por necessidade, e no ensino médio, estudando em escola pública, eu participei de alguns programas de educação empreendedora promovidos pela Admirativa de Minas Gerais. Posteriormente, eu me tornei voluntária na aplicação dos programas, né, e trabalhei também na instituição por um tempo, em 2010 e 2011. Já em 2017, depois que eu me formei em engenharia de produção, eu tive a oportunidade de coordenar o programa Meu Primeiro Negócio na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e lá a gente aplicou o programa, uma repaginada do Mini Empresa, né, na forma de atuação. Mudamos um pouquinho a metodologia, mas esse programa, de uma forma bem escalável, ele conseguiu chegar a 12 mil alunos do ensino médio da rede pública, e mais de 200 cidades mineiras participaram do projeto, por mais de 500 escolas também. A proposta inicial do programa era estudar os impactos da educação empreendedora a partir do meu primeiro negócio, mas devido às mudanças de governo foi necessária a alteração no percurso da pesquisa, sendo então o objeto de estudo o programa Mini Empresa e a utilização de uma pesquisa de egressos aplicada em 2019. Bom, para isso, né, mantendo os questionamentos de como são abordadas as iniciativas de empreendedorismo no ensino médio, quais os seus limitantes, seus possíveis impactos na educação empreendedora, cheguei a esse objetivo geral da pesquisa, que é identificar a percepção de impacto da educação empreendedora no ensino médio e utilizar as análises como subsídio para políticas públicas correlatas. Então, para isso, os objetivos específicos desse trabalho, eles consistem em conceituar a educação empreendedora no recorte delimitado dessa pesquisa, mapear as iniciativas de educação para o empreendedorismo, as suas abordagens metodológicas, bem como mapear essas políticas que têm sido desenvolvidas e discutir a efetividade e perenidade das iniciativas, analisar as características comportamentais empreendedoras propostas por David McClelland, mais evidentes nos egressos participantes do programa Minha Empresa, e identificar as percepções de impacto dos participantes do programa Minha Empresa que participaram do programa de 2012 a 2016, a partir do questionário aplicado. Bom, e dado as múltiplas abordagens do empreendedorismo, né, a gente sabe que o referencial teórico ele se deu com o objetivo de trabalhar o empreendedorismo tanto na corrente do pensamento econômico, que é caracterizado muito pelos estudos de Schumpeter, como também pela corrente comportamental, e aí um clássico que a gente tem é o David McClelland. Além disso, no referencial teórico também foram listados programas e metodologias de educação empreendedora e uma contextualização crítica, né, sobre a problemática do empreendedorismo, que muitas vezes é disseminada de uma forma romantizada, que responsabiliza o indivíduo exclusivamente pelo seu sucesso e seu fracasso, sem considerar todos os fatores socioculturais, históricos e econômicos que esse indivíduo se encontra. Falando um pouquinho do David McClelland, ele se destacou por uma pesquisa realizada em 34 países para entender o comportamento do empreendedor, e a partir de 3 necessidades, que é a realização, planejamento e poder, ele chegou a 10 características comportamentais empreendedoras que ainda hoje são consagradas na literatura
e sempre citado quando se refere ao empreendedorismo na abordagem comportamental. Já atingindo, né, o primeiro objetivo específico desse trabalho, o recorte de empreendedorismo se deu pela definição dos autores Wellington e Turek, que eles consideram o empreendedorismo essencialmente uma característica comportamental das pessoas e envolve a habilidade de dentro ou fora de alguma organização de detectar e criar novas oportunidades econômicas. Isso tudo em um ambiente de incertezas, em um ambiente que você tem que aproveitar os recursos existentes utilizando da criatividade. Em seguida, eu fiz todo um estudo na parte de como que é abordado o ensino de empreendedorismo, né? E aí a gente tem alguns autores referências na área, como o Dolabella e Dornelas, que defendem o empreendedorismo, o ensino de empreendedorismo desde os anos iniciais da educação, visto que o ambiente ele tem o poder de induzir ou de inibir a capacidade empreendedora, né, do ser humano. Além disso, a capacidade empreendedora ela está muito vinculada a desenvolvimento de habilidades e comportamentos, segundo os autores. Já um outro autor, também tem a contrapartida, né, da abordagem crítica com relação a Dornelas e Dolabella, de muitas vezes deterem uma abordagem um pouco idealizada, com fins mercadológicos, trazendo uma visão mais romantizada do que seria a educação empreendedora. Falando um pouquinho também sobre o autor Lekius, que ele apresenta o empreendedorismo com uma visão, em duas visões, uma visão estrita, que é mais voltada ao desenvolvimento de negócios, e uma visão mais ampla, que é na parte de comportamento, desenvolvimento comportamental, que é onde o trabalho ele se enquadra. E para contextualizar um pouquinho da fala, eu passo um pouquinho do histórico de empreendedorismo no Brasil. Então, essa linha do tempo, ela contempla algumas etapas importantes do início, né, do boom do empreendedorismo no Brasil. Então, a gente começa aí na década de 80 com iniciativas no ensino superior. Em 84, a chegada da Dinorative no Brasil, com seus programas de educação empreendedora. Já em 95, alguns relatos de aplicações do ensino básico já pelo SEBRAE, mas que constituiu sua área e formalizou a área de educação empreendedora somente em 2013. E também se destacam algumas abordagens metodológicas, como a pedagogia empreendedora de Dolabella em 2003, o projeto Fazendo Acontecer de Dornelas em 2013, o programa Meu Primeiro Negócio, Nova aí Galera do Maranhão em 2017, 2018, e mais recente, que ainda não implementado, o programa Novos Caminhos, que foi desenvolvido pelo atual governo federal. Bom, esse programa, inclusive, pretende ofertar cursos técnicos alinhados ao mercado de trabalho, pelos estudos realizados, algo bem parecido com o que era o Coronatec, né? E antes de passar para a metodologia, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o programa Minha Empresa, já que ele é o objeto de estudo desse trabalho. Bom, ele é um programa que sua metodologia ela se baseia na aprendizagem vivencial, aprendizagem prática, e ele consiste na criação e operação de empresas estudantis. O programa ele acontece durante 15 semanas, com jornadas que duram em torno de 3 horas e meia por semana. A turma ela é composta por cerca de 30 voluntários, 30 alunos e 4, 5 voluntários das áreas de produção, marketing, RH, finanças. E nas primeiras semanas, os alunos participam de uma fase de ideação, onde eles trazem um brainstorm, são instigados, né, a pensar em possíveis produtos, eles fazem todo um estudo de mercado, e aí, a partir do momento que eles definem um produto, eles fazem um planejamento financeiro. Eles recebem os canhotos de ação, então eles compram uma ação para se tornarem parte da empresa e também vendem para já começar a fomentar essa capacidade de venda, de comunicação e articulação. Em seguida, quando eles fazem essa capitalização da empresa, eles passam por uma fase de eleição de diretoria, que são eleito o presidente, que vai receber um salário, né, um pouco maior, que é R$ 2,50 por jornada, o diretor R$ 2,00, e os funcionários, que é o restante da turma, R$ 1,50. Então, durante essas semanas de produção, o diretor e o presidente, eles têm uma função um pouco mais complexa na empresa, porque eles devem preencher todos os relatórios e gerir a empresa, né? Mas também fazem parte da produção, e os outros alunos ficam mais focados na produção. Em uma determinada etapa do programa, eles passam por uma auditoria com uma pessoa externa da organização que vai até a escola para poder ver se eles estão seguindo todas as regras, passando toda a parte de impostos e tudo mais. E no final do programa, eles fazem uma apresentação de resultados com os acionistas. Nessa apresentação, eles fazem os pagamentos dos salários, das comissões de vendas, eles devolvem o dinheiro para os acionistas, seja no lucro ou no prejuízo,
e eles também, com todos os encargos trabalhistas e os impostos que foram arrecadados, eles fazem uma ação social na comunidade. Essas duas fotos são só para vocês terem uma ideia de como que é o programa, os alunos os voluntários, eles recebem um manual com toda a metodologia, e os alunos, eles de fato, eles devem fazer essa produção e a venda do produto, né? Então é algo feito por eles. Agora, falando um pouquinho da construção metodológica da pesquisa, para iniciar foi desenvolvida uma ampla revisão de literatura, também fiz todo um levantamento documental em órgãos públicos, instituições como o SEBRAE, as próprias secretarias de Estado, as divulgações publicadas em domínio público, e em seguida eu utilizei do procedimento de levantamento a partir do questionário aplicado, que foi aplicado por uma empresa de consultoria contratada pela Dinorative no Brasil, com o objetivo de entender como que a percepção dos egressos do programa Minha Empresa com relação ao programa e a sua formação atual. Bom, para apresentar um pouquinho, né, o que esse questionário, a pesquisa de egressos, ela foi realizada por uma abordagem, amostra não probabilística, né, dado que não tinha registro de todos os alunos que fizeram o programa, distribuídos por agrupamentos, então era uma amostra um pouco mais difícil de chegar, e por isso utilizou-se o procedimento bola de neve, que é um pouco do boca a boca, eu fiz o programa, e aí eu divulgo para outro colega, e assim a gente consegue acessar uma população mais escondida. E, além disso, a Dinorative, ela divulgou nos e-mails os alunos que eram mais próximos da instituição do certo vínculo. A gente não pode fazer uma generalização, né, dado que a escolha dos membros iniciais, eles podem conter vieses a favor de inclusão de pessoas com mais engajamento com a organização, mas é algo que a gente consegue, pelo menos, não é estatisticamente projetável para toda a população, mas a gente consegue ter um pouco uma certa percepção de como que é essa percepção dos alunos com relação ao programa, né? Então, o questionário ele foi aplicado e tiveram 1.280 respondentes de 25 estados, mais o Distrito Federal, com exceção somente do estado da Paraíba. Ele foi disponível por 3 meses em 2019, e pessoas que responderam esse programa fizeram uma empresa entre 1995 a 2016. A gente tem aí uma taxa de desistência bem grande, assim, muito pela característica do questionário, que era um questionário bem comprido, mas só para vocês terem ideia um pouco da capilaridade, né, da pesquisa de egressos, ela englobou todos os estados, com exceção do estado da Paraíba, e esses estados aqui que eu marquei são os estados que teve mais representatividade. A gente tem 169 pessoas aí do Rio Grande do Sul, porque é a sede da instituição, então a gente justifica ter uma presença maior, seguida dos estados aí do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, e Minas Gerais e Pernambuco. Bom, muito pode ser justificado também, que a gente percebe que a questão teve mais pessoas que responderam na região sudeste, e aí mesmo depois filtrando o recorte da pesquisa de 2012 a 2016, ainda assim a região sudeste ela teve uma maior quantidade de respondentes. O questionário ele tinha 72 questões, um tempo médio de 20 minutos, e as perguntas elas eram muito para entender um pouco do perfil dos respondentes, o desenvolvimento de competências e as percepções de impacto do programa. Caracterizando a amostra, né, dos alunos para a pesquisa, dado que a gente teve uma maior concentração de respondentes nesse período, então o recorte foi feito para esse período da pesquisa, a gente teve aí uma idade média de respondentes de 21 anos de idade, 531 respostas completas, ainda assim a gente mantém com representação em todos os estados, e a gente conseguiu também um acesso aos dados da Dinorative, e a gente sabe que tivemos 67 mil pessoas formadas nesse período, e essa amostra de 1% representa 1% do total da amostra. Esse quadro, ele busca sintetizar a metodologia utilizada para pesquisa, né, explicando as questões de pesquisa, então aqui, como são trabalhadas as temáticas do empreendedorismo, os possíveis impactos da educação empreendedora, e aí como que essas pessoas que participaram do Minha Empresa poderiam gerar como impacto do programa, como possíveis impactos no programa. O objetivo geral da pesquisa, aqui eu coloco todos os objetivos específicos e os métodos de coleta e tratamento de dados. Então, a gente tem aí para cada objetivo como que ele foi abordado e os resultados esperados para a pesquisa. Passando um pouquinho para os resultados, eu vou passar muito do que foi obtido a partir da pesquisa de egressos do programa Minha Empresa.
e um pouco também do levantamento de políticas públicas do ensino de empreendedorismo. Para a gente entender como que é essa amostra, né, dessas 531 pessoas que participaram do programa, mesmo com uma idade média de 21 anos, os egressos, eles têm uma grande concentração aqui de pessoas que estão ou que já formaram no ensino superior, que inclusive é maior do que apontado pelos dados do IBGE e as pesquisas que foram realizadas, e já os índices de transição, né, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado, ele é bem abaixo, visto que também a idade dos alunos, ela é bem baixa, né, 21 anos é a idade média. Mas quando a gente compara de onde que essas pessoas elas vieram, elas 60% tiveram origem no ensino público e 40% no ensino particular. A Dinorativa ela não restringe a aplicação de seus programas no ensino público, mas as escolas particulares elas arcam com um programa diferente no ensino público, normalmente são empresas que patrocinam. E aí, algo muito interessante assim da pesquisa é que quando a gente olha um pouquinho e compara a escolaridade atual com a escolaridade almejada, a gente percebe que o índice e a vontade dessas pessoas de atingirem graus de escolaridade maior, ele é muito intensa. E aqui a gente tem aí 164 pessoas que querem chegar ao pós-doutorado, enquanto somente 3 pessoas se manteriam no ensino médio, né? Outro dado importante e é legal de comentar é que essas 3 pessoas aqui que estão, né, em 2019, que haviam concluído mestrado, doutorado e pós-doutorado, elas têm origem no ensino na escola pública, uma pessoa de Roraima, de uma escola pública indígena, então mostra um pouquinho da capilaridade do programa, como ele pode ser escalável, uma pessoa do estado do Rio Grande do Sul, uma pessoa do estado do Espírito Santo. Com relação à idade, né, do primeiro emprego, que o questionário também abordava, a gente percebe que a maioria das pessoas iniciaram aí na idade que normalmente as pessoas entram no mercado de trabalho, de 18 aos 21 anos. A gente também tem uma porcentagem intensa de pessoas que entraram entre 14 a 17, que pode ser justificado pelos programas de jovem aprendiz, que tem se expressado de uma forma muito intensa, né, nas comunidades. E algo importante também com relação ao estado atual dessas pessoas com relação à empregabilidade, 61% eles estavam atuando com atividade remunerada, a maioria delas em estágio, 131 pessoas, e 114 com carteira de trabalho. Mas aí a gente também vê que tinham 14 pessoas em cargos públicos, 59 profissionais autônomos, formais e informais, e aí alguns se colocando como empreendedores. Agora, passando um pouquinho para as percepções, né, de impacto do programa Minha Empresa, a gente percebe que os itens trabalhar em equipe, iniciativa e persistência tiveram os níveis de concordância acima de 97%, podendo ser justificado muito pela metodologia do Minha Empresa, né, dado que para a operação do Minha Empresa eles têm que trabalhar de uma forma muito intensa com um grupo de 30 pessoas, então daí a questão da força do trabalho em equipe e também da persistência, lógico, que passaram por diversos desafios ao longo do processo. Agora, falando um pouquinho, né, de um outro objetivo específico, que é comparar com as características empreendedoras propostas por David McClelland, a gente percebe que, apesar da empresa de consultoria que foi contratada pela Dinurativa no Brasil não ter utilizado uma abordagem teórica e metodológica na construção do questionário, conforme dito por eles, né, que foi algo mais de experiência e também de solicitação da Dinurativa, ainda assim foi identificado um certo alinhamento entre as 12 competências aqui que eu coloquei e as 10 características comportamentais empreendedoras apresentadas por David McClelland. Então, a gente percebe que para satisfazer, né, as necessidades de planejamento, realização e poder, das 10 características, eu consegui identificar 5 delas que foram utilizadas no questionário. E todas elas com um grau de concordância dos respondentes muito intenso, acima de 90%. A gente tem aí a parte de planejamento e monitoramento, a busca por oportunidade, iniciativa, correr riscos calculados, né? Eles tiveram que abrir um negócio, colocar o dinheiro deles também na reta, a persistência, que é um programa intenso, ele exige muito comprometimento do estudante para que dê certo, e muitas vezes eles saem frustrados porque a empresa deu prejuízo, né, e não consegue devolver ao acionista o valor investido, mas o aprendizado ele mantém, e a proposta do programa não é que a minha empresa dê lucros extraordinários, a proposta é que eles aprendam e eles entendam que
os negócios eles podem não dar certo, inclusive a maioria deles não dão, a gente sabe disso no Brasil, em qualquer lugar do mundo, e a questão da independência e de autoconfiança dos estudantes com relação, a partir da relação do programa. Agora um pouquinho com relação às percepções de impacto do mini empresa, né? Os maiores índices de concordância, eles estão relacionados ao desenvolvimento mesmo de comportamentos, a possibilidade de vislumbrar novas oportunidades, de empreender dentro ou fora de uma organização, de ter uma influência na postura profissional, porque eles se colocaram a cara a tapa e tiveram que, né, ser uma frente daquela mini empresa que eles estavam construindo, além de uma vivência também, um primeiro momento de vivência profissional, né? E nisso, o primeiro contato com o mercado, uma influência nas escolhas profissionais, então, vários dos respondentes tiveram um impacto com relação a isso, e aqui é um pouco menos intenso, mas ainda relevante, os graus de empregabilidade, ascensão profissional, o impacto sobre a renda atual. A gente sabe também que, ao vivenciar um pouquinho do mercado, né, a partir da simulação do mini empresa, os alunos eles passam por um momento de autorreflexão sobre o papel que eles gostariam de assumir profissionalmente e também começam a perceber a questão da remuneração atrelada ao grau de responsabilidade e de risco, né? Então, por isso, o porquê dessa motivação de estudar um pouco mais, que a gente percebe nessa questão, mas também percebe lá no grau de escolaridade almejado, a questão de empreender dentro ou fora da organização e também, de uma forma muito intensa, a possibilidade de estabelecer objetivos de vida. Falando um pouquinho sobre as implicações para políticas públicas, né, a gente sabe que identificou nesse primeiro momento uma diferenciação entre o que seria política de governo e política pública, dado que as políticas públicas elas não dependem da permanência de governo para garantir a continuidade, e nas pesquisas que foram realizadas, nas buscas por metodologias e políticas, né, a gente percebe que foram basicamente políticas de governo, e que elas, de muitas formas, elas se apresentam de forma cíclica, às vezes elas vêm com outro nome, mas elas mantêm uma certa abordagem, e o discurso, muitas vezes, ele é observado com uma característica muito de geração de emprego, uma justificativa de desenvolvimento econômico, sendo que o foco principal, pelo menos apontado pela pesquisa, é no desenvolvimento de competências e de formação humana. Alguns dos programas mapeados, eles também utilizam do discurso de comportamento, né? Inclusive alguns programas como o Plano Estadual de Educação Empreendedora proposto de São Paulo em 2015, ele considerava muito a visão da escola e do aluno para construir esse plano, mas a gente percebe também que com essas mudanças de governo, as coisas muitas vezes elas não se mantêm, sendo identificado somente uma iniciativa, que é a iniciativa do Maranhão, que se perpetua até então, mas ao ser analisado com relação à questão do governo, a gente vê o governador ele foi reeleito, né? Então ainda não dá para dizer se o programa continuaria ou não. Outro fato interessante é que a partir da percepção de impacto, né, dos 531 respondentes, os resultados eles indicam um fomento ao desenvolvimento de competências, como a criatividade, iniciativa, a autonomia, que estão também descritos por David McClelland, por Dornelas, por Dolabella, e que elas deveriam ser trabalhadas independente da atuação que o estudante queira seguir futuramente com a sua vida, né? Seja se ele vai resolver ir para a área de humanas, de saúde, tecnologias sociais, ou aplicadas, ou saúde, enfim. Uma outra coisa também, que, como implicação para a política pública, é uma primeira abordagem do estudante como uma experiência frente ao mercado de trabalho, sem ter que necessariamente passar por um processo de aprendiz, por exemplo, não desvalorizando o programa, mas que sendo mais um complemento nessa construção de formação mesmo do estudante. E naquele ambiente de escola, que ele teria a possibilidade, né, de em um ambiente ali que deveria ser de fomentar tanto a questão do erro e do acerto do estudante, essa vivência, ele pudesse experimentar, muito voltado para a experimentação. Além disso, a gente sabe que o programa, ele
de certa forma, ele traz uma autorreflexão sobre o papel social do aluno, desenvolve a questão do senso crítico, né, e o entendimento de remuneração atrelada ao grau de responsabilidade, sendo uma oportunidade para os estudantes que vislumbrem, né, de certa forma, de tentar sair um pouquinho daquele padrão social que ele já está imposto e ele já chegou com ele, né, já não é algo que dependeria do estudante ou não, mas que com algumas oportunidades ele conseguiria tentar fugir um pouco dessa reprodução de papel social. Além disso, a proposta é que sejam consideradas parcerias com instituições consolidadas que já entendem, já detêm de metodologias que são já consolidadas no mercado e que também considere as necessidades apresentadas pelas escolas e a participação ativa do estudante nesse processo de aprendizagem. E aí, seja em políticas que coloquem ou não mudanças na grade curricular, ou políticas que tragam aquela abordagem mais de extracurricular, como o meu primeiro negócio, que ele não mudava a forma como o estudante, ele tinha as aulas normais e aí era algo extracurricular. Já em alguns outros programas, as mudanças elas já são mais voltadas com a grade, né? E, por fim, a questão da gestão do conhecimento e a criação de instrumentos de avaliação dessas políticas, sabendo que a gente entende que essas abordagens metodológicas, elas podem desenvolver habilidades e competências nos jovens, mas que elas também estejam direcionadas para atividade prática, que instiguem os alunos a se desenvolverem em um ambiente de experimentação e aprendizado. Para as iniciativas governamentais, e aí tanto essa parceria com instituições, como também um ponto importante de considerar é que esses instrumentos, eles avaliem não somente os impactos diretos do programa, como, por exemplo, a questão de números como empregabilidade e renda, porque eles não são relevantes, mas eles não são foco dos programas. Os programas, eles deveriam ter uma abordagem muito mais voltada para o desenvolvimento da formação humana. E essa questão da gestão do conhecimento, ela que possa se manter a partir de gestões de governo diferentes. Então, como a gestão de conhecimento firme e uma participação efetiva de atores que acreditam em determinados programas, a partir de resultados sólidos, né, futuramente essas ações governamentais que são cíclicas, elas poderiam se tornar políticas públicas que não dependem de transições de governo para se manter. Indo um pouquinho agora com relação às considerações finais do trabalho, né, o foco proposto, ele é muito voltado, foi para identificar as implicações da educação empreendedora na educação básica, então, assim, tendo como referência a percepção de empreendedorismo como habilidade manifesta do indivíduo em criar oportunidades a partir de recursos disponíveis, mediante a riscos e incertezas, né, sendo, assim, uma característica comportamental das pessoas. Para isso, foram utilizadas as características comportamentais, foi feito um comparativo, né, com as características comportamentais propostas por David McClelland, e são elas as principais que apareceram: a busca por oportunidade, correr riscos calculados, persistência, planejamento, independência e autoconfiança. Além disso, a gente percebe um impacto muito forte referente ao programa Minha Empresa, dos programas nas escolhas acadêmicas, carreira profissional, a capacidade de estabelecer objetivos e ter um pouco de vislumbrar opções de futuro, e é também, né, paralelo a isso, uma prévia de como que é o funcionamento do mercado. Dando continuidade, né, a ideia que a proposta de educação empreendedora, ela considere despertar o interesse do estudante em detectar oportunidades, em tomar decisões conscientes, desenvolver competências e motivá-lo a vislumbrar oportunidades de carreira, que podem ou não incluir a abertura de negócios, que não seria o foco necessariamente. E aqui, também considerando que políticas públicas, elas priorizem o desenvolvimento dessas habilidades e estimulem que esses jovens possam traçar objetivos de vida, né, por meio de abordagens práticas. Além disso, como eu falei agora há pouco, de utilizar metodologias consolidadas e se atentar para as necessidades das escolas e dos alunos, que são pontos fundamentais para a formulação das políticas, já que eles são o objeto fim do programa.
E aí, a proposta, né, da educação empreendedora, ela consiste em despertar no estudante, e aí uma formação empreendedora que seja multidisciplinar e que não é voltada somente para o mercado de trabalho ou para desenvolvimento de pessoas inovadoras ou gestoras, mas independente da área de atuação que esse jovem vai seguir futuramente, e que ela está muito voltada às capacidades e à diversidade de itens que consistem nessa formação, né? Então, sabendo que o ambiente, ele influencia de uma forma muito intensa como que essa formação para o empreendedorismo, a parte também de todo o histórico sociocultural, econômico, e aí algumas sugestões de iniciativas que podem ser desenvolvidas, que são palestras, conteúdos, simulações de projetos, que seja algo mais prático. No final, assim, as considerações finais da pesquisa. A gente tem aí como limitação a ausência de um embasamento teórico e metodológico utilizado na construção do questionário, que foi algo identificado com as conversas com essa empresa de consultoria que participou estava na construção do questionário. Percebe-se também um questionário muito longo, então a gente teve aí muita desistência de respondentes, então de 1.280, na verdade só 1.036 preencheram o questionário, assim, uma parte dele. E também a questão de proporção muito desnivelada entre os respondentes de alguns estados brasileiros, um pouco pela abordagem, né, amostragem não probabilística, bola de neve, que apesar de não ser estatisticamente projetável, ela dá para a gente aí um parecer de como que está um pouquinho, como que a gente pode entender a percepção da educação empreendedora. Outro ponto é que esse procedimento de bola de neve ele pode ter um pouco de viés a favor da inclusão de pessoas com mais engajamento, dado que se a Junior Achievement divulgou nos meios e se essas pessoas ainda têm contato, podem ser pessoas que ainda estão engajadas com o tema e ainda estão realizando projetos em suas comunidades. Outra limitação da pesquisa é que os resultados eles são somente para um programa específico de educação empreendedora, né? E aqui a gente entra um pouquinho como pesquisas futuras, a realização de pesquisas com outros programas, com outras metodologias, para a gente entender se isso é algo somente do programa específico ou se a gente consegue ter um panorama geral de como que é o empreendedorismo no Brasil no ensino básico. Outra oportunidade de pesquisa futura é a realização de um grupo focal com as pessoas que responderam o questionário para identificar as percepções de impacto a partir do discurso, porque o questionário, quando é algo, né, aquele sim ou não, concordo ou não concordo, é algo que fecha muito e aí a gente evita de fazer uma análise qualitativa mais aprofundada. E, por fim, de comparar essas abordagens teórico-metodológicas e os seus possíveis impactos para a gente ter aí um panorama, né, do que seria a educação empreendedora no país. Eu queria agradecer pela oportunidade, foi um trabalho muito extenso que eu adorei fazer porque me envolveu todo o meu processo de formação humana e profissional. Eu agradeço assim de coração, principalmente o professor Ulisses e a professora Glau. Eu não achei uma foto mais... Não achei, professora, só achei essa foto na internet. E eu queria agradecer vocês por terem me acolhido, por terem me ajudado. Foi, assim, um processo de formação humana muito intenso na minha vida. Muitos conhecem a minha história, né? Minha família de empreendedorismo por necessidade, eu fui a primeira pessoa a entrar numa universidade, de toda a minha família, e aí eu estou incluindo meus tia-avós, minhas tias, meus primos, então é uma experiência para mim que é engrandecedora, e agora está formando mestrado, que era algo que eu nunca imaginei que eu viesse a conseguir, assim, não era algo que eu estava vislumbrando quando eu fiz o Minha Empresa, mas eu realmente, assim, como experiência minha, eu vislumbrei muito mais. Então, eu queria agradecer. E quando a gente diz que agradecer a Deus, eu queria agradecer muito a minha família e colocar a minha bisa nas mãos de Deus, assim, que ela partiu hoje. Está sendo muito difícil fazer a apresentação porque eu perdi ela. E essa foto foi no dia 15 de março. Eu tinha ido visitá-la, foi a última vez que eu vi. Ela tinha 101 anos e estava super sadia, e a gente soube há pouco que eles colocaram lá uma possibilidade de ter sido Covid, mas ela estava com infecção urinária, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ela que eu sei que eu não estaria aqui se não fosse ela, a minha mãe, a minha família, os meus pais, né, a minha avó. Então,
colocando aqui meu agradecimento e que ela seja acolhida e seja no braço do Pai. Assim. E eu nunca mais a vi, logo depois do dia 15 de março eu vim para o interior para tentar terminar o mestrado e trabalhar, né, fazer as outras coisas, mas eu achei essa foto que foi a última vez que eu a vi, eu espero que ela esteja bem, em um lugar melhor que todos nós. Eu também queria agradecer a equipe do meu primeiro negócio, que foi uma equipe maravilhosa, uma equipe gigante, a equipe do IEBT, que sempre me acolheu com braços abertos, que eu tenho aprendido muito, o pessoal da Junior Achievement, o pessoal da MGM Consultoria, o pessoal que esteve sempre do meu lado, me apoiando e me dando todo o apoio assim, para conseguir desenvolver o projeto. Eu queria agradecer a vocês.